Bom Dia Ceará. Oferecimento Normatel. Faz acontecer. E Eletrônica Central Music. Seis horas, mais um minutinho, minha gente. Estamos chegando, meu povo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ceará. Sexta-feira na área, dia 5 de março. Sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Bom Dia. Mais uma sexta-feira debaixo de muita árvore aqui em Fortaleza. Você já vê imagens ao vivo, tanto de baixo da nossa cidade quanto do alto. Como nesse caso aí, né, mostrando um pouquinho ali a região da nossa leste-oeste. Tempo encoberto, muita chuva, nada do sol das caras por enquanto. Vamos junto então, tá feito o convite para até 8h30, você ficar aqui por dentro de tudo, claro. Vamos continuar a nossa cobertura completa, né, sobre esse primeiro dia de lockdown aqui em Fortaleza e em outras cidades também do interior do estado, trazendo tudo para você. Começou já desde 0 hora de hoje. Então vamos juntos até 8h30, muita notícia, muita informação, a gente vai trazer todos os detalhes, o que funciona, o que não funciona, os serviços liberados, as atividades suspensas. Fortaleza, depois de 10 meses do primeiro lockdown, está vivendo novamente um momento, né, um período de medidas aí de isolamento social rígido. E claro, as nossas equipes ao vivo, na capital e no interior, vão trazer tudo em detalhes para você. Sem dúvida, vamos acompanhar também toda essa questão do tempo, né? Para ver se continua bastante chuvoso até 8h30. E, claro, as condições do nosso trânsito também. 6h03, virou o relógio, vamos nessa, sejam todos bem-vindos. Como sempre, né? Aquele pedido de licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja. Vamos juntos construir essa manhã, trazendo para você, então, muita notícia, muita informação. É sempre uma honra, uma alegria imensas ter você aqui com a gente. No telão, da esquerda para a direita, já temos o Isaac Macedo e também o Alisson Ferreira, os dois aqui na capital. Vamos começar com o Isaac, então, que já vai trazer para a gente algumas das atividades que estão liberadas e alguns dos serviços que vão ficar suspensos por essas próximas 2 semanas. Oi, Isaac, bom dia. Oi, Leal, muito bom dia para você, bom dia a todo mundo que acordou cedinho para acompanhar as notícias aqui do Ceará. Eu já começo então mostrando a Avenida Beira-Mar, o calçadão por aqui, porque se tem uma coisa que não pode acontecer é a atividade física ao ar livre. Talvez vocês tenham percebido um tempinho atrás, algumas pessoas passam sim correndo, outras pedalando. Lá na frente, ó, tá vendo? 2 pessoas correndo aqui do lado do meio da rua, tem uma pessoa ali na pista de Cooper também. Então, esse tipo de atividade não pode acontecer pelos próximos 14 dias, viu, Léo? A gente sabe que a chuva muito provavelmente ajudou a reduzir o número de pessoas aqui no calçadão, mas a orientação é que as pessoas com chuva ou sem chuva não façam esse tipo de atividade física, porque a intenção do isolamento social mais rígido é justamente fazer com que as pessoas fiquem em casa. Essa orientação vem para reduzir a taxa de transmissão, o risco de infecção por coronavírus aqui no estado do Ceará. Ali, ó, mais do lado direito, Evandro, a gente vai ver gente correndo também, enfim, algumas pessoas que acabam desrespeitando esse decreto, desrespeitando essas medidas de segurança, mas, ó, não é só isso não, tá? Tem muita atividade que não pode acontecer, outras que estão liberadas e, ó, tintim por tintim, a gente destrincha aqui no Bom Dia Ceará para não restar dúvida para ninguém. Por enquanto é isso, eu volto com você aí no estúdio. Leal. Beleza, tá combinado então, Isaac. A gente vai conversando até 8h30. Obrigado, viu, por enquanto. Até já já. 6h05, e o Alisson, claro, também vai destacar pra gente o que pode e o que não pode em relação às outras áreas durante esses 14 dias. Oi, Alisson, bom dia. Oi, Leal, bom dia para você, bom dia, Ceará. Exatamente, a gente continua nesse tipo de informação porque sabe que são diversos setores e aí as pessoas ficam com dúvidas. Como a gente quer que você também cumpra esse isolamento social mais rígido para que esses números acabem diminuindo aqui no nosso estado, a gente vai orientar tudo bem direitinho. Por isso, vou destacar alguns setores, como por exemplo, da indústria e da construção civil. Esses setores podem funcionar
segundo o novo decreto, mas precisam seguir todos os protocolos sanitários que são orientados por essas organizações de saúde e também esses grupos que acabam avaliando essa situação do novo coronavírus no nosso estado e também no país. Só para que a gente tenha ideia, esses trabalhadores da construção civil precisam ter a temperatura verificada antes de iniciar suas atividades. Na hora da alimentação, também manter o distanciamento. Mas não fica só por aí. A gente também vai falar sobre o funcionamento das igrejas. Elas podem funcionar para celebrações virtuais, não podem receber seus fiéis. As secretarias também só atendimento virtual. Então a gente vai falar sobre essa questão das igrejas. Muita gente fica ali, Alisson, mas foi colocado como um serviço essencial. Foi um caso aceito na Câmara, mas ainda não foi aprovado pelo prefeito Sarto. E por isso ela tem que sim cumprir esse decreto, não se enquadra como serviço essencial que pode abrir as portas, como por exemplo um supermercado ou mesmo um hospital. A gente vai falar sobre esse caso também. Outra medida que vem mexendo com o fortalezense, principalmente, é a movimentação. Como eu posso circular, que ruas eu posso frequentar. Segundo esse decreto mais rígido, esse lockdown, como muitos estão chamando, não é permitida essa circulação desnecessária. E por isso a Prefeitura de Fortaleza, junto com a MC, com a AGFIS, vai colocar algumas barreiras e blitz de orientações para que essas pessoas possam voltar para casa, conversar com esses agentes de segurança e também fiscalização, para que essa saída seja apenas com necessidades, para o essencial. Por isso que a gente vai falar sobre tudo isso durante o nosso jornal e daqui a pouco eu volto com muito mais. Leal. Beleza, tá combinado então, meu amigo. Obrigado por enquanto, viu, Alisson? Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Agora 6h08, vamos continuar circulando, tá? As nossas equipes, a cobertura, como a gente tem falado, né? Continua desde ontem sendo completa para você, de manhã, de tarde, de noite, saber tudo o que vai acontecer durante esses 14 dias aqui em Fortaleza, em todo o nosso estado. Por isso já vamos fazer contato também com equipes do interior. Aqui da esquerda para a direita, aqui o Muniz, que está em Fortaleza, mas nós temos também a Lorena Tavares, já direto de Juazeiro do Norte, no Cariri. Vamos aproveitar que a gente ainda está aqui na capital para já chamar a Kílvia. Ela vai trazer os detalhes do funcionamento das escolas e também como é que fica a situação no setor de bares e restaurantes. Oi, Kílvia. Bom dia. Oi, Leal, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Então, a gente tem aí praticamente as mesmas definições para as escolas que já havia aí no decreto anterior, ou seja, continuam remotas as aulas para o ensino fundamental, médio, superior, e a única exceção é para as creches, para as crianças que têm até 3 anos de idade. Também existe a exceção para quem precisa estar em conclusão de curso, precisa fazer aí toda a parte de aula laboratorial, também os profissionais de saúde que precisam de cursos presenciais. Essas são as exceções. A gente vai trazer a repercussão dessas novidades, na realidade, desse novo decreto junto ao sindicato das escolas particulares, como é que está esse movimento. E a gente fala também sobre esse outro setor bastante afetado de bares e restaurantes. Toda essa parte de alimentação fora de casa, que inclui também barracas de praia, ela está aí com as atividades suspensas, então elas não podem receber público. Por isso, existe todo um movimento, inclusive anúncio de representantes desse setor, que há a possibilidade de demissões em massa aí pelas próximas semanas. Para tentar ajudar esse setor, o governo inclusive também anunciou medidas que vão aí, por exemplo, de isenção de PVA, apagamento de contas de água e também suspensão de débitos de contas passadas. Além disso, um benefício aí que chega aí a R$1.000 para os trabalhadores que estão aí nessa situação de desemprego. A gente convida você a participar conosco, porque vamos estar aqui também com o secretário de Planejamento do Estado do Ceará, Cláudio Ataliba, que vai esclarecer as dúvidas do decreto de uma forma geral. Então você pode mandar a mensagem aí para o nosso zap, é o 8588875065. Então participa com a gente, é o primeiro dia de isolamento, existem muitas dúvidas aqui na capital, então você pode mandar elas aqui para a gente que a gente vai esclarecer no nosso Bom Dia Ceará. Leal. Valeu, Kílvia. Obrigadão por enquanto, viu? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, você traz então todos os detalhes e essa entrevista, né, super importante com o secretário. Agora 6h10, pessoal, vamos para o Cariri, tá? Porque ontem os prefeitos das 3 maiores e principais cidades da região, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, se reuniram para decidir se adotam ou não esse isolamento mais rígido. A Lorena Tavares, que está em Barbalha, vai trazer para a gente o resultado, né, Lorena, desse encontro. Bom dia!
Oi, Leal, muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, essa reunião aconteceu no finalzinho da tarde de ontem, viu? Entre os prefeitos de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha e também o pessoal da Secretaria da Saúde aqui do estado do Ceará. Eles conversaram entre si e decidiram, pelo menos por enquanto, não adotar aí esse isolamento social mais rígido, o lockdown. Porém, eles não descartaram a possibilidade disso acontecer no futuro bem próximo. Algumas medidas, pelo menos durante esse final de semana, serão tomadas, viu? A partir de hoje, os prefeitos se comprometeram aí em intensificar a fiscalização para evitar, ou dispersar as aglomerações que a gente sabe que geralmente acontecem durante os finais de semana. Então, esse trabalho vai ser intensificado ao longo desse final de semana. Além disso, uma nova reunião foi marcada para a próxima segunda-feira entre os prefeitos, a Secretaria da Saúde e também outros municípios, como Brejo Santo, que também fica aqui na região do Cariri, e outras duas cidades da região Centro-Sul, Icó e Iguatu. Os prefeitos dizem que é preciso analisar em conjunto, já que as cidades são próximas, e todas elas têm um sistema hospitalar, um sistema aí de saúde praticamente interligado, ou seja, se para uma cidade, tem que parar a outra para poder esse lockdown ser eficiente e baixar aí os números de contaminação do novo coronavírus. A gente está vendo a escalada do vírus e daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre isso e sobre essa reunião, viu, Leal? Já já. Tá certo então, combinado, Lorena. Obrigado por enquanto. 6h12, ainda na região do Cariri, a gente vai trazer, claro, outros assuntos que estão chamando a atenção no sul do estado, mas também vamos trazer as informações direto da região norte. É por isso que aqui no telão a gente tem agora o Edson Freitas, em Juazeiro do Norte, no nosso Cariri, e também o Matheus Ferreira, direto de Sobral, na região norte. O Edson vai destacar, pessoal, a chegada de mais doses da vacina lá em Juazeiro. Oi, Edson, bom dia. Oi, Leal, bom dia para você, uma excelente sexta-feira para todos que estão nos acompanhando e uma boa sexta-feira com boa notícia, A segunda semana consecutiva que Juazeiro do Norte recebe novas doses da vacina contra a Covid-19. Dessa vez foi apenas a Coronavac, mas a novidade é que essa vacina, ela também veio destinada para os idosos, porque antes as vacinas que estavam sendo aplicadas nos idosos acima de 75 anos de idade era a de Oxford, AstraZeneca, e agora veio uma porcentagem da vacina Coronavac que também vai ser destinada para os idosos. Vamos fazer o seguinte, Leal, daqui a pouco você me chama ao vivo e eu conto tudo direitinho para o pessoal que está acompanhando aqui o Bom Dia Ceará. Pode ser? Pode ser, tá dado o recado então. Obrigado, viu, Edson, por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Valeu. 6h14, vamos seguir para a região norte, pessoal, para falar sobre a decisão das prefeituras de várias cidades em relação ao decreto de isolamento rígido. 18 vão entrar em lockdown a partir de segunda-feira. Bom dia, Matheus. Oi, Leal, bom dia a você, bom dia Ceará, uma ótima sexta-feira para todo mundo que nos acompanha agora cedinho. Pois é, ontem depois de uma reunião longa entre 18 prefeitos de cidades aqui da região norte, eles decidiram por começar esse isolamento social mais rígido a partir da próxima segunda-feira, durando por 2 semanas. 18 prefeituras, então, decretando esse lockdown a partir de segunda-feira. Algumas medidas já começam a valer a partir de hoje, aqui em Sobral, por exemplo, que é o caso da venda de bebidas alcoólicas, que está proibida. Caso algum estabelecimento seja flagrado vendendo essas bebidas, pode ser multado e também interditado por um certo período, segundo o prefeito Ivo Gomes. Além disso, as barreiras de segurança, de fiscalização devem continuar nessas cidades aqui da região norte. O que mais preocupa também é a situação do serviço público de saúde das internações. Há poucos leitos disponíveis aqui em Sobral para atender toda essa região norte do Ceará. Dessas 18 cidades em lockdown a partir de segunda-feira, 2 já estavam, que é o caso de Meruoca e também Santa Quitéria. Ao longo do Bom Dia Ceará, nós falaremos mais sobre esses assuntos aqui da nossa região. Leal. Tá certo, então é só chamando, Matheus, a gente vai conversando, viu? Obrigadão por enquanto. 6h15, claro, tem as notícias do nosso esporte também, Como será que esse lockdown vai afetar, então, as competições esportivas aqui em Fortaleza? O Juscelino Filho vai trazer pra gente a resposta dessa pergunta. E aí, Juscelino, bom dia para você também.
Muito bom dia, Leal. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, rapaz, especificamente em relação ao esporte, a gente vai comentar o que afeta, o que pode, o que não vai poder em relação às atividades físicas e, especificamente para as competições também. Porque é o seguinte, assim como todos os outros setores, o esporte também vai ser afetado. O Isaac até mostrou no início, aqui mesmo na abertura do jornal, em relação às caminhadas na praia, academias, as atividades físicas individuais e coletivas, né, em espaços abertos, em espaços públicos ou privados. Tudo isso a gente vai explicar direitinho, vai destrinchar aqui ao longo do Bom Dia Ceará para você que está em casa acompanhando. E vamos falar também especificamente em relação às competições esportivas, porque Campeonato Cearense vai parar, mas com ressalvas. A gente vai explicar quais são essas ressalvas. As competições nacionais, como a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, que é regional, elas continuam. E claro, a gente vai falar sobre Ceará e Fortaleza, que apresentaram reforços ontem, né, reforços que estão sendo apresentados ao longo desse início de temporada. A gente está falando do goleiro João Ricardo no Ceará, Matheus Jussa, volante do Fortaleza, que estava no Inter, tem também o atacante Robson, que é ex-Coritiba, que agora veste a camisa do Fortaleza. A gente vai mostrar para o torcedor quem são essas peças que estão chegando para a temporada 2021. E vamos falar também de Campeonato Cearense, que aconteceu ontem. 4 jogos movimentaram a rodada, ontem que ainda não valia o lockdown, né, valendo a partir de hoje. 4 jogos movimentaram a rodada e tem líder novo. A gente vai contar tudo isso aqui no Bom Dia Ceará. Seu Léo Mota Filho, pega a peteca de novo e manda bala aí, que já a gente conversa de novo. Beleza, maravilha então, Juscelina, a gente vai conversando. Um abração, até daqui a pouquinho. É isso, minha gente, a cobertura completa, né, do lockdown aqui em Fortaleza, no interior do estado, ao vivo para você, a partir de agora, até 8h30 da manhã. Fique com a gente, o nosso Bom Dia Ceará já começou. Agora são 6h18, nós abrimos esta edição, claro, né, pessoal, falando sobre esse decreto de isolamento social mais rígido, né, aqui em todo o nosso estado praticamente, né, começando por Fortaleza e também chegando a vários municípios do interior. Nós sabemos que são inúmeros os impactos econômicos que essa medida vai trazer, mas também queremos chamar a sua atenção para o número das mortes aqui no estado. Só para você ter uma ideia, no mês de fevereiro, a cada 55 minutos, menos de uma hora, uma pessoa morreu de Covid no Ceará. Ao todo, foram 731 óbitos no mês passado, em fevereiro. A quantidade de mortes pela doença é maior no estado desde julho de 2020, do ano passado, quando a gente estava no ápice da doença. Em paralelo a tudo isso, nós temos os leitos de enfermaria e UTIs lotados em todo o Ceará. Centenas estão sendo abertos, é verdade, segundo as próprias autoridades de saúde. Mas o crescimento de leitos dessa abertura não acompanha a velocidade da contaminação. O governo informou que essa foi a única medida viável para evitar o colapso do sistema de saúde. Vamos ouvir. A gente tentou com um toque de recolher, mas não foi suficiente. Então, a única forma que a gente tem de reduzir a velocidade de propagação, garantir que o cidadão ou a cidadã cearense seja atendido num leito de UTI quando precisar, com um leito de enfermaria quando precisar, é essa medida. O único objetivo dessa medida é proteger a vida e fazer com que a propagação do vírus diminua, e só podemos conseguir isso através da diminuição da circulação da população nas ruas e no estado do Ceará. Bom, o governador deu um panorama geral, né, do estado, mas a situação especificamente aqui de Fortaleza também é crítica. Vamos ouvir o que falaram o prefeito da capital e a secretária da Saúde. O que nós temos observado é que o vírus continua numa circulação ascendente muito exponencial, e isso tem levado ao esgotamento do nosso sistema de saúde, tanto privado como público. Só para você ter ideia, nós já expandimos, nós já temos 642 leitos extras Covid, entre enfermaria, UTI e observação, só do município de Fortaleza. Isso, nós vamos atingir o maior número de leitos do que na pandemia passada. Dentro de poucos dias, nós já vamos estar ofertando mais leitos do que o pico da pandemia
em abril, maio do ano passado. Isso mostra o tipo de crescimento e de circulação viral que está acontecendo. O isolamento social mais rígido que a gente espera com ele é realmente frear, reduzir a propagação do vírus, né, e a contaminação das pessoas no território. Porque nós estamos fazendo um trabalho de ampliação de leitos gigantesco, governo do estado, prefeitura de Fortaleza, num planejamento de leitos até superior o que nós disponibilizamos na primeira onda. Mas nós estamos vivenciando e observando uma aceleração muito grande. E se nós não conseguirmos colocar um freio, desacelerar, diminuir essa demanda de internação, a capacidade instalada, quer seja do serviço privado, quer seja do serviço público, ela não será suficiente para atender a população. 6h22, minha gente, a essa hora, né, cedinho assim, muitas pessoas costumam fazer exercícios físicos, né, fazer uma caminhada, fazer um Cooper nos calçadões, nos espaços públicos, mas atenção, eles estão proibidos, tá, de ter circulação durante esses próximos 14 dias. O Isaac Macedo está na Beira-Mar, um desses espaços públicos, e vai mostrar ao vivo para a gente se o decreto está ou não sendo cumprido, né, nessas primeiras horas. Ô Isaac, qual o cenário por aí, hein? Léo, pela maioria das pessoas que costumam frequentar aqui o calçadão da Beira-Mar, sim, está sendo cumprido. Mas mesmo debaixo de chuva, ela parou agora há pouco, ainda assim a gente percebeu algumas pessoas e percebe ainda algumas pessoas, olha, mais à frente, tanto aqui na avenida, como também na pista de Cooper, na pista ali da ciclovia, enfim. Tem sim muitas pessoas que estão desrespeitando esse decreto, ou porque ainda não sabem dessa regra específica para os espaços públicos, ou porque estão ignorando mesmo o alerta das autoridades em relação à necessidade de baixar a taxa de transmissão do coronavírus aqui em Fortaleza. Então, olha só, até mesmo por conta da chuva que estava caindo agora há pouco aqui na Avenida Beira-Mar, só para deixar bem claro para o pessoal, a gente está aqui na região do Mucuripe, então muitos desses frequentadores de hoje pela manhã estão, na verdade, sem usar máscara, sem esse equipamento de proteção individual. O que a gente sabe é muito importante, mas por conta da chuva mesmo, muitos tiveram que tirar esse equipamento de proteção individual. Exercícios ao ar livre, como você bem disse, Léo, estão proibidos. Tanto faz, sem espaço aqui como calçadão, como em praças, como na faixa de areia, estão proibidos, segundo o decreto que foi divulgado ontem pelo governo do estado e que começa a valer hoje até o dia 18 de março. Ainda assim, a gente está aqui, olha, desde 4h30 da manhã, tá? Ainda assim, a gente percebia já nessas horas da madrugada as pessoas passando por aqui, se exercitando, fazendo caminhada. No horário da madrugada, inclusive, a gente conseguiu perceber que a quantidade de pessoas era bem diferente em relação aos dias normais, vamos dizer assim, mas que ainda assim algumas dessas pessoas estavam frequentando a Avenida Beira-Mar para praticar esses exercícios físicos. Na justificativa das autoridades, dos cientistas também, evitar a circulação das pessoas evita também a transmissão do vírus, evita que num contato direto ou indireto esse vírus possa se espalhar. E a gente vivencia o momento de uma variante que costuma ser mais perigosa justamente por conta da facilidade dessa transmissão. O Ceará tem 3 casos confirmados dessa variante brasileira do coronavírus, outros tantos estão em investigação, 16 praticamente confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde. Por isso, então, essa medida, a gente sabe que essas pessoas estão aqui para cuidar do corpo, cuidar da mente também, mas mesmo assim é necessário respeitar o que dizem as autoridades para que a gente evite um crescimento no número de casos e também no número de mortes. Agora, olha, a gente está falando muito sobre esses exercícios em espaços abertos, em espaços públicos, mas o decreto também proíbe o funcionamento das academias pelos próximos 14 dias. Essa decisão foi tomada ontem. Com a divulgação do decreto, a gente teve conhecimento de maiores detalhes em relação a esses pontos mais específicos. Então, as academias também não podem